A Bíblia vai relatar a parábola das 10 virgens, que 5 eram prudentes e 5 imprudentes, que elas esperavam a chegada do noivo, né? E elas mantinham as suas lamparinas acesas com azeite, enquanto que a espera não acontecia, enquanto o noivo não chegava, estas virgens acabaram adormecendo e deixando com que o azeite se apagasse das suas lamparinas. E quando o noivo chega, depois de uma certa espera, essas noivas que deixaram com que a lamparina apagassem, elas ficam desesperadas em busca de azeite, querendo encontrar azeite para poder receber o noivo, e já não tinha mais aonde encontrar, porque o azeite que as outras tinham já não era mais o suficiente para acender a lamparina daquelas que adormeceram. E eu, meditando nessa palavra, o que faz acabar o nosso azeite? O que faz com que a chama das nossas lamparinas elas se apaguem? Muitas vezes é o cansaço da espera. Muitas vezes é trazendo isso para a vida, né? Essa palavra ela tem uma conotação espiritual que diz referência à volta de Jesus, mas trazendo isso para a nossa vida. Nós também precisamos estar com as nossas lamparinas acesas. Quando eu digo lamparinas acesas, eu me refiro a estar preparado para as coisas da nossa vida, para as demandas, para as questões que temos que resolver. Mas muitas das vezes a nossa lamparina ela se apaga. E o que faz com que ela se apague são os ventos contrários. São quando tudo diz que não, quando as coisas saem do planejado, quando as coisas dão errado, quando as demandas elas acabam se tornando demais e a gente não consegue dar conta. Então nesse momento nós nos cansamos e adormecemos e a chama da nossa lamparina acabam se apagando. E algumas pessoas não conseguem reacender, pois elas acabam entrando num processo muitas vezes depressivo, um processo ansioso, um processo de perca de identidade, um processo onde elas não conseguem mais encontrar uma razão, um motivo. Porém, existe uma fonte onde nós podemos reacender essa chama, onde nós podemos colocar novamente azeite nas nossas lamparinas, ainda que estejamos cansados, ainda que a gente não tenha mais força, que a gente não tenha mais vontade, mas existe do trono de Deus um rio que corre, um rio com águas que curam, que limpam, e desse mesmo trono, desse mesmo Deus, nós somos cheios novamente, as nossas lamparinas são cheias. O azeite aqui eu posso simbolizar ele com a presença do Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo na nossa vida nós não somos capazes, nós não conseguimos, nós não chegaremos em lugar nenhum, nós não podemos caminhar sem a presença dele. E para ele estar presente na nossa vida, precisa haver um ambiente propício, um ambiente necessário, um ambiente onde ele sinta prazer de estar. Porque a habitação do Espírito Santo, ela precisa ser limpa, ela precisa ser santa, ela precisa ser um lugar de morada, onde ele possa fazer moradia. E quando o Espírito Santo ele vem fazer moradia em nós, quando ele vem fazer moradia na nossa vida, no nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, quando os ventos e as adversidades elas vêm, quando as demandas da vida elas tentam apagar a nossa lamparina, elas podem até mesmo diminuir a chama. Mas nós lembramos do nosso amigo Espírito Santo que está ali dentro e nós chamamos por ele e novamente essa chama ela é acesa para que a gente possa estar preparado para vencer as demandas dessa vida. Eu te convido a manter essa chama acesa, não somente por você, porque nós estamos trilhando por uma estação onde nós precisamos de pessoas estáveis, sadias, mentalmente preparadas, porque outras pessoas irão precisar de nós.
E a intenção do inimigo é nos derrotar, nos destruir, para que nós não sejamos lamparinas acesas, para que nós não possamos iluminar o caminho daqueles que muitas vezes estão em escuridão. Então eu te chamo a assumir, a tomar posse do teu propósito, a tomar posse da tua lamparina, a manter acesa a chama que o Espírito Santo de Deus já depositou sobre sua vida, daquele que habita em você, aquele que habita em mim, aquele que habita em nós. Amém? Não podemos deixar que as demandas da vida elas sejam maiores do que a nossa fé. Nós precisamos trazer à memória tudo aquilo que nos traz esperança, o porquê que nós estamos resistindo. Muitas vezes nós precisamos deixar de lado alguns prazeres momentâneos, visando aquilo que está por vir, aguardando o cumprimento das promessas do Senhor. Amém? Recebe essa palavra no dia de hoje, e se a sua chama ela estiver apagada, não hesite em pedir ajuda ao Espírito Santo. Não hesite em buscar pessoas que estão com as chamas acesas, porque ainda dá tempo de um acender a chama do outro, de trocar as chamas. Mas quando o noivo chegar, pode ser que ninguém tenha mais condições de dividir a chama, porque é como se o tempo se tivesse encerrado. Nós não precisamos esperar que isso aconteça para manter acesas as nossas lamparinas, para que a gente não venha adormecer diante das provações, diante dos ventos contrários e das demandas que exigem tanto de nós. Recebe essa palavra no nome de Jesus Cristo. Amém?